Livro de Romanos, capítulo de número 3. Você que tem a palavra do Senhor. Queridos irmãos, a minha maior missão como pastor é pregar a palavra. A beleza está nas coisas simples da vida. Jesus pregou para uma mulher, a mulher do poço em Samaria, a mulher samaritana. E Jesus dedicou todo o tempo dele a ela. E ela se converteu, e ela falou de Jesus para uma cidade inteira, e uma cidade inteira se converteu também a Jesus. A beleza no pouco, a beleza no pequeno. Se hoje o que Deus te deu é pouco, cumpra o que diz a palavra: seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Hoje eu prego para 9, 10, no máximo 80 pessoas, mas é o meu melhor, porque foi o que Deus me deu. E se foi Deus que me deu, eu devo dar o meu melhor para a sua glória e também para a sua honra. Um dia o pouco vai virar muito, e o muito vai transbordar, e em tudo Deus vai ser glorificado. Amém, queridos? Vamos lá. Romanos capítulo de número 3, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Curve a sua cabeça ou feche os teus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, preste muita atenção, pode permanecer com a sua Bíblia aberta. O livro de Romanos, ele é o livro mais importante da Bíblia Sagrada. Não que um seja melhor do que o outro, mas o livro de Romanos, para mim, ele é um dos livros mais extraordinários. O capítulo 3 é um dos capítulos mais incríveis do livro de Romanos. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai colocar toda a humanidade no banco dos réus. Para que eu possa primeiro te oferecer o remédio para uma doença, primeiro eu tenho que te falar sobre a doença. Imagina o diácono Delmar chegar diante do médico e o médico simplesmente olhar para ele e dizer: Delmar, você vai ter que fazer uma cirurgia. O Delmar e os seus familiares talvez iriam olhar para o médico e iriam falar assim: tá, fazer uma cirurgia por quê? Qual é o meu problema? Qual é a minha doença? Por que o senhor quer me operar? Então, antes de eu apresentar para você um remédio, primeiro eu tenho que te falar sobre a enfermidade. Como é que você vai querer o remédio se você não sabe qual vai ser o efeito dele em você? Como é que você vai entender o quanto você precisa de Jesus se você ainda não sabe quem é você? Como é que você vai ter a consciência? Porque a fé, ela é racional. A fé, ela te faz entender. A Bíblia diz assim, ó: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Deus, ele vai falar com você, e para você crer naquilo que ele está falando, você vai ter que primeiro compreender. Como é que você vai acreditar em algo que você não conhece? Como é que você vai querer receber algo que você não entendeu? O apóstolo Paulo, ele vai colocar toda a humanidade no banco dos réus, e ele vai dizer: todos vocês são culpados. Paulo diz isso. No versículo 23 ele diz assim, ó: porque todos
judeus pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele pega toda a humanidade e ele coloca ela no banco dos réus. Só que antes de Paulo colocar toda a humanidade no banco dos réus, ele primeiro vai dizer o porquê que aquela pessoa, eu e você e todos os demais seres humanos, estamos assentados no banco dos réus. E ele começa dizendo, versículo 1: qual é a vantagem de ser judeu? Qual é a vantagem de ter recebido a circuncisão? No versículo 2 ele responde: muita, porque aos judeus foi revelado a palavra de Deus, ou a lei de Deus, aos judeus. No capítulo 20 do livro de Êxodo, a Bíblia diz que Deus revela a sua lei aos judeus. É o que Paulo está dizendo: muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Deus revela a sua lei ao seu povo no monte Sinai, através do seu enviado, o profeta Moisés. Moisés, ele desce do monte e ele desce com a lei que Deus lhe havia dado. E qual é a primeira lei que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu que ninguém deve ser adorado a não ser Ele. Não adorarás a nenhum outro Deus, porque eu sou o Senhor. E o versículo 2 diz assim, e não fareis imagens de esculturas, para diante delas se prostrarem, e não fareis imagens dos astros do céu, porque são obras, obviamente, da mão de Deus. E o Senhor continua dizendo: porque eu sou Deus zeloso. Por que nós não devemos adorar ninguém a não ser Deus? Porque se Deus permite algo ou alguém ser adorado, aquele ser que está sendo adorado é um Deus, e o Deus verdadeiro deixa de ser único, e a Bíblia diz que a sua glória Ele não divide com ninguém. Por isso que, sendo Deus, o Todo-Poderoso, Ele exige para a sua glória que somente Ele seja adorado. E Deus, na boca de Moisés, vai dando a sua lei através dos 10 mandamentos. Honrarás ao teu pai e à tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Cheguei na casa da minha mãe hoje, passei o dia todo na igreja. Minha mãe, uma guerreira do Senhor, trabalha como doméstica. E eu olhei a louça e eu falei: eu vou lavar, porque está escrito que aquele que honra o seu pai e a sua mãe tem os seus dias acrescentados na terra. Sabe por que eu fiz isso? Porque ela tem 2 cirurgias no joelho e ela é a minha mãe. Eu fiz para honrar ela. Foi uma honra a ela, conforme diz a palavra do Senhor. Eu não fiz porque fui obrigado. Eu não fiz como o meu dever. Eu fiz como um mandamento para aquela que me colocou no mundo e sofreu para me criar. E se sou o que sou hoje, abaixo de Deus, é graças a ela. É um mandamento de honrar ao pai e mãe. Podia ser qualquer outra coisa. Podia ser, eu estou usando esse exemplo apenas como um exemplo de honra a ela. E Moisés foi
guardando os inúmeros mandamentos de Deus: não matarás, não roubarás. Então, ao povo de Israel, ao povo judeu, foi confiada a lei do Senhor. Aí Paulo, no versículo 3, ele diz assim, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. O que Paulo está dizendo? Se eles pecaram, Deus mudou? Se eles desobedeceram, Deus deixou de ser Deus? Aí no versículo 4 diz assim, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quando alguém chega diante de mim e diz assim, olha, eu tenho prova tal, tal e tal sobre tal coisa, o que a Bíblia diz? A Bíblia não diz. Então, seja Deus verdadeiro e seja todo homem mentiroso. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Aí Paulo continua: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, o que diremos porventura? Será Deus injusto? O que Paulo estava querendo dizer, na verdade, era uma resposta a uma calúnia que ele estava recebendo. Qual era a calúnia? A calúnia era a seguinte: estavam dizendo que Paulo estava pregando: quanto mais eu peco, mais eu recebo a misericórdia de Deus. E Paulo diz: não, de jeito nenhum. Cada ser humano é responsável por suas ações. E ele continua, só que agora ele chega no versículo 9, que é um dos mais importantes. Ele diz assim, pois que somos nós mais excelentes? Ele está falando como judeu. Ele está perguntando: somos nós, aqueles que recebemos a palavra de Deus, mais excelentes? Somos melhores? Somos privilegiados? E ele responde: de maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, Paulo está dizendo, tanto os judeus como os gregos aqui representam todos os seres humanos, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Não há acepção de pessoas. Todos, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, do mais inteligente ao menos inteligente, todos estão no banco dos réus. Ontem eu fui até uma loja de um muçulmano. Não posso chamá-lo de amigo, mas posso chamá-lo de conhecido, um bom conhecido. E eu olhei para ele e disse assim: meu nobre amigo, o que o senhor tem que fazer para entrar no paraíso? Ele olhou dentro dos meus olhos, meu amigo Rafael, e disse assim: para que eu entre no paraíso, eu, em primeiro lugar, preciso ser um muçulmano. Eu falei: mas o que é ser um muçulmano? Eu preciso guardar os 5 pilares do Islã. Eu preciso dar esmolas, eu preciso fazer as orações em direção a Meca, na Arábia Saudita. E ele fez uma lista dos 5 pilares. E eu falei assim, cheio do Espírito Santo: mas digamos que se o senhor quebrou um dos pilares, o senhor já não entra mais no paraíso? Ele falou sim. Eu falei: então o senhor entra no paraíso porque o senhor merece o paraíso? Ele falou sim.
Eu falei, então aqui está uma situação em que eu e o Senhor, por melhores conhecidos que sejamos, nunca iremos conciliar. Porque o cristianismo diz que todo ser humano está no banco dos réus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que eu não vou entrar no paraíso porque eu sou bom, porque eu dei uma esmola, ou porque eu fiz alguma coisa. Eu vou entrar no paraíso porque Jesus Cristo morreu no meu lugar e me deu o direito à vida eterna. Ele falou, mas o Senhor diz que o ser humano é pecador, e eu digo que ele não é. Eu falei, por quê? Foi quase 1h30 de conversa. Falei, por quê? Ele falou, porque até atingir a puberdade, o homem e a mulher, o menino e a menina, eles não têm pecado, eles nascem puros. Eu falei, e aquela menina, ou aquele menino, que não atingiu ainda a puberdade, mas como foi o caso em São Paulo, aquela menina matou asfixiada a sua mãe, mas ela recebeu uma consequência do seu ato. A justiça o levou para uma casa de detenção. E eu disse a ele, seria Alá injusto? Seria Alá menos justo do que o juiz dessa terra? Porque o juiz dessa terra deu a ela uma sentença, e Alá diz que ela não tem pecado, que ela é pura. Ele falou, sim. Eu falei, o Deus verdadeiro, para que ele seja justo, e como disse Paulo, e o justificador dos pecadores, ele tem que condenar o pecado. Eu falei para ele, o senhor sabe aonde Deus condenou o pecado? Ele falou, aonde? Eu falei, em Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus imaculado. Ele falou, mas eu vou chegar diante de Deus e dizer, eu mereço a salvação. Eu disse, eu chegarei diante do Senhor e direi, Senhor, eu sou um pecador que foi salvo pela tua graça, um pecador nascido em pecado, mas que um dia teve um encontro com Jesus. Aí ele falou assim para mim, mas quando eu faço uma boa ação, eu posso também herdar o paraíso. Eu disse, me dê um exemplo. Ele falou, Mohammed, ou Maomé, conta uma história de uma mulher que chegou diante de um poço, e ela começou a beber água, e ela viu um cachorro com sede, e ela se virou para o cachorro e deu a ele de beber água. E ela era uma prostituta, e por ela ter feito isso, ela entrou no paraíso. Eu olhei para ele e disse, então quer dizer que aquela obra feita àquele cachorro perdoou todos os pecados de uma vida de prostituição? Ele falou, sim. Eu disse a ele, mas eu preciso discordar do senhor. Os meus pecados, eles foram cobertos, não pelo fato de eu dar água a um cachorro, mas eles foram cobertos pelo precioso sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. E a conversa continuou. Ele falou, mas teve também um que deixou de entrar no paraíso. Eu falei, por quê?
Ele falou porque um dia ele deixou um gato morrer de sede. Eu falei: querido, se a minha salvação dependesse da minha bondade, eu já estava condenado. A minha salvação depende da bondade de Jesus Cristo, que perdoa os meus pecados. A sua salvação, por mais sujo que você esteja, por mais pecador que você seja, por mais pecados que você tenha cometido, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele cobre uma multidão de pecados. Eu olhei para aquele homem e eu disse: o ser humano só pode ser salvo através de Jesus Cristo. E é exatamente o que Paulo está dizendo. Aí no versículo 10, Paulo diz assim, ó: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. O que Paulo ele está querendo dizer com isso? Não há um justo. Paulo está querendo dizer, ele não quer dizer que você está vivendo uma vida entregue a tudo que é errado. Ele está dizendo que a natureza humana é capaz de fazer tudo o que é errado. Não quer dizer que eu estou fazendo, não. Quando ele diz não há um justo sequer, ele está dizendo que a nossa natureza, ela é inclinada para o mal, e ela é capaz de fazer. Ele não está dizendo que você não pode agir de boa fé ou com uma boa ação, sendo generoso, doando alguma coisa. Não é nada disso. Aqui o assunto é sobre a natureza humana. Primeiro eu preciso te mostrar quem você é, para depois você entender o quanto você precisa de Jesus. E agora Paulo está dizendo, não há um justo. Veja só, não é a ausência da bondade humana, não, é a natureza humana. E ele continua na sua pregação, ele diz assim, ó: não há ninguém. Poderia dizer assim, ó: não há ninguém que vá à igreja, não há ninguém que busque a Deus. Buscar a Deus é diferente de vir na igreja. Buscar alguma coisa de Deus também é diferente. O profeta Jeremias, ele escreveu no capítulo 29 e no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí ele diz assim, ó: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Veja só, todos se extraviaram. A rebelião consciente. Veja a sociedade lá fora, eu intitulei como a sociedade do pecado. Eles querem Deus? Não. Eles buscam a Deus? Não. A sociedade de hoje, ela não tem o mínimo de senso de quem é Deus. A gente vê pessoas idosas fazendo coisa errada. Todos se extraviaram. Essa semana, irmão Rafael, eu compartilhei com o senhor no escritório. Eu falei, meu Deus, como esta sociedade está sob o juízo de Deus.
Eu vi um estádio, o estádio do Mineirão, as arquibancadas lotadas, o gramado lotado, e a multidão cantava uma música. Eu não sei a música, não sei toda ela, mas eu procurei para entender o sentido dela e o que ela queria dizer. Porque todo show é um culto, toda música é um louvor, dependendo da letra, obviamente. E aquelas pessoas, elas abriam a boca e diziam assim, algumas partes da música: o teu erro é jogado contra o meu erro. Ou seja, se eu estou errando, você também está errando. Então vamos errar junto, vamos pecar junto. Tu é casado, eu sou casada, então a gente está no mesmo nível. Só que entre nós dois, eu sou apenas o P do pecado. E aquele estádio cantava e cantava uma música que cultuava algumas coisas. Primeiro, ao diabo. Segundo, a traição voluntária, o pecado sendo louvado. Eu sou o P do pecado, como se o pecado fosse algo bom. Eu vou ser sincero, eu ouço músicas, eu seria o maior hipócrita do planeta, mas eu observo a letra. Tem um cantor italiano chamado Andrea Bocelli, eu ouço inúmeras músicas dele, só que eu não posso ouvir uma música que cultua o pecado, a traição, a imoralidade. Então veja que todos, é o que Paulo está dizendo, todos se extraviaram. Ou seja, as pessoas não querem Deus, não querem conhecer a Deus, elas querem viver as suas vidas segundo os seus desejos. Só que isso aqui é mais forte. Ele diz assim, ó: a sua garganta é um sepulcro aberto. Irmão, quer conhecer como está a vida de uma pessoa? Começa a observar o que sai da boca dela. Começa a observar o que sai da boca dele. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Quer conhecer uma pessoa? O que Jesus falou? Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, se não me falha a memória, Jesus diz assim, ó: a boca fala do que está cheio o coração. Quer conhecer a vida de alguém? Só observe o que sai da boca dele ou da boca dela. Você já vai ter uma noção. O que sai, uma pergunta retórica: o que sai da tua boca durante o dia? O que você tem falado? O que eu tenho falado? A boca fala do que está cheio o nosso coração. Paulo diz assim, ó, veja só, isso aqui é muito profundo. A sua garganta é um sepulcro aberto. Vamos a fundo neste versículo. O que é um sepulcro? É um local onde tem alguém morto. Aquela carne cheira mal, porque está podre. E Paulo está dizendo: a sua boca é um sepulcro aberto. Querido, cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que você tem falado. Eu falava com o barbeiro que corta o meu cabelo hoje, e ele falou: pastor, fulano de tal falou que só queria viver até os 40 anos. Já teve 2 piripaques, já quase morreu e não sei se passa. Falei: pois então, ele está colhendo exatamente aquilo que ele falou. O apóstolo Tiago disse que de uma mesma boca sai vida e morte, bênção e maldição. Então temos que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Versículo 15, ele diz assim, ó:
Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Lembrando que tudo isso, digamos que Paulo, ele está sendo um advogado de acusação. Toda a raça humana está no banco dos réus, a natureza humana, a raça humana, e ele está fazendo as acusações, ou apenas lendo as acusações. E ele diz: os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Ele está dizendo que a natureza humana ama a violência. Qual o filme que tem mais sucesso? Aquele que conta uma boa história, ou aquele que tem morte, ou aquele que tem roubo? Eu não estou dizendo que você não pode assistir filme, tá, irmão? Só estou tratando da natureza humana. Qual o filme que tem mais sucesso? Qual é a novela que tem mais sucesso? Obviamente, aquelas que têm uma tendência maior à violência. E Paulo continua: em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. E ele diz assim, não há temor de Deus. Nessa sociedade, Deus é totalmente ignorado. Deus, cuida da tua vida, que da minha vida cuido eu. Cuida dos teus negócios, e eu cuido dos meus negócios. Deus não é temido, porque se o homem tivesse noção de quem é Deus e do juízo que nos aguarda, e se não for por Cristo, seremos todos condenados no tribunal de acusação, nós temeríamos a Deus. Salomão disse no livro de Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo, temer a Deus é ter limites. Falava com meu amigo Rafael no escritório, já compartilhei com a igreja. Eu cresci do lado de uma boca de tráfico, uma comunidade. Quase todos os meus colegas estão mortos, mas eu tinha um temor. Qual era o temor? É que a minha mãe colocou um limite, e ela disse: se você passar esse limite, você morre. Em outras palavras, se você passar, já era claro, se eu te pegar fazendo coisa errada, não importa com quem tu esteja, eu te arranco pelo cabelo. Esse era o limite. Qual era o meu temor? Passar vergonha. Chegava em casa, minha mãe cheirava minha camiseta, colocava a mão em cima do guarda-roupa para ver se não tinha nada, olhava debaixo da cama, cheirava o meu corpo, porque se eu tivesse, meu amigo Rafael, passado aquela linha que ela disse para mim não passar, teria uma consequência. Então, quando nós tememos a Deus, não é aquele medo repulsivo de alguém que é cruel, é aquele temor de não ultrapassar a linha que Deus estabeleceu, sabendo que aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E o apóstolo Paulo, ele continua, e eu me encaminho para o final, e ele diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo esteja condenável diante de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ninguém, como é o caso do meu conhecido muçulmano, infelizmente ele está enganado, ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu vou ser salvo, porque eu sempre, durante toda a minha vida, te adorei de todo o meu coração, eu nunca quebrei um dos mandamentos do Senhor. Ninguém. Então a lei, ela mostra quem é o ser humano, e a lei aponta para Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você hoje é que você precisa, você necessita colocar todos os teus olhares
em Jesus Cristo e apenas em Cristo. Porque a lei vai me colocar no banco dos réus. Johnny, você errou e você merece a condenação, mas a graça de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, me absolve, porque a partir do momento que eu creio nele, ele assume o meu lugar e a dívida é paga diante de Deus. Porque quem matou Jesus não foi o diabo. A Bíblia diz que o próprio Jesus olhou para o Pai e disse: Senhor, Senhor, ou Deus meu, por que me abandonaste? E no final o próprio Jesus diz: a ti eu entrego o meu espírito. Deus tinha que cumprir, Deus tinha que punir o pecado, senão Deus seria injusto. Deus tinha, e Deus puniu. Em quem? Em Jesus. Deus puniu o pecado em Jesus. E o que eu preciso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Pastor, eu não entendo tudo. Pastor, eu não entendo tudo que está na Bíblia. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então a lei, ela nos coloca no banco dos réus. E ele diz assim, e eu encerro: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ou seja, nenhum ser humano vai ser salvo porque cumpriu as obras da lei. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Ou seja, o único meio de eu ser absolvido é através de Jesus Cristo, e pelo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E ele continua, e agora o apóstolo Paulo, ele lança uma sentença universal sobre todo ser humano. Ele diz: ninguém é inocente diante de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano está no banco dos réus. Quem é que pode te tirar do banco dos réus? Jesus. Só Jesus. Aí Paulo, ele diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, sendo absolvidos gratuitamente pelo grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação. O que é propiciação? É um sacrifício aceito. O Pai recebeu o sacrifício de Jesus no seu lugar, no meu lugar. Quem é que merecia a cruz? Você. Quem é que merecia a cruz? Eu. Só que a palavra de Deus está dizendo que Deus, ele aceitou a propiciação. O que é a propiciação? É o sacrifício de Jesus. Deus aceitou o que Jesus fez por você. E é isso que você precisa entender. Aí ele continua: para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo. Eu falei para o muçulmano, eu falei: se Alá, ele não condena aquela menina porque ela não atingiu a puberdade como uma culpada de ter matado a sua mãe, Alá
é injusto. Se Deus, sabendo que o ser humano é pecador, Ele não punisse o pecado, Ele seria injusto. Só que está dizendo, veja só, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo. Como é que Deus é justo? Porque Deus, Ele puniu os nossos pecados em Jesus. E como é que Ele nos justifica? Como é que Ele nos salva? Porque Ele aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O resumo do Evangelho, meu amado e querido irmão, é que Jesus morreu no seu lugar, é que Jesus pagou o preço por você, e que a palavra do Senhor diz: todo aquele que vem a Ele, de maneira alguma será lançado fora. A palavra do Senhor também diz: olhai para o Senhor e sejam salvos todos vós, os moradores da terra. Tira o seu olhar de você e olhe para Jesus. Você não pode salvar você mesmo. Por melhor que você seja, por mais moralmente ilibado que seja o teu caráter, você não pode salvar a você mesmo. Olhe para Jesus. Olhe para Cristo, sangrando em uma cruz por você. Olhe para Cristo, sendo chicoteado no seu lugar. Olhe para Cristo, sendo cuspido e maltratado em seu lugar. Mas também olhe para Cristo, ressuscitando ao terceiro dia, para nos garantir e nos dar a vida eterna. Olhe para Jesus. Não olhe para você mesmo. Eu vou falar mais uma vez: você não pode se salvar. O meu conhecido muçulmano, quando ele chegar diante de Deus, ele vai ter uma surpresa, porque ele vai dizer: Deus, eu fui bom. Ele vai dizer: eu orei em direção a Meca, eu dei esmola, eu fiz a peregrinação. E Deus olhará para ele e dirá: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. E quantos pecadores chegarão diante do Senhor dizendo: Senhor, eu sou um pecador, tudo que eu merecia era o inferno, tudo que eu merecia era a condenação eterna. Nasci em pecado, vivi em pecado, mas um dia a tua graça me resgatou. E o Senhor dirá: entre para o gozo do teu Senhor. Porque a confiança daquele pecador não esteve nele mesmo, a confiança daquele pecador esteve em Jesus Cristo. Querido irmão, que toda a tua confiança esteja somente em Jesus Cristo. A vida é curta, a morte é certa, o juízo de Deus é chegado, e cada um de nós terá que dar conta da sua própria vida diante do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: sejam alvas as suas vestes. O apóstolo João escreveu: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu posso ser um bom religioso, mas eu posso ser alguém que não é salvo, porque a bondade não reside em mim, a bondade reside em Cristo. Aí aquele homem me falou: então quer dizer que só por eu ser cristão eu já estou salvo? Eu posso aprontar, eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu falei: eu posso dizer que sou o presidente da república, mas se eu não estiver sentado na cadeira, vai ser só palavras. Uma vida é conhecida pelas suas ações. Se alguém se diz cristão, a maior prova de que ele é um cristão é o seu comportamento. Quando nós conhecemos a Cristo, nova criatura somos. Eu olhei para aquele homem: não sei, irmão Rafael, eu vou encerrar aqui, qual é o propósito de Deus comigo e com ele. Eu não sei. Já o conheço há mais de um ano, e ontem foi a oportunidade de eu, por meio da palavra, confrontá-lo com a verdade.
A verdade, ela é dura. A verdade, ela atrai inimigos. Paulo escreveu aos Gálatas: por acaso me tornei vosso inimigo por ter falado a vós a verdade? Mas a verdade, ela prevalece a cada custo. A verdade, ela prevalece diante das eras, diante dos tempos. A verdade prevalece. O apóstolo João falou: mentira nenhuma procede da verdade. A verdade, ela pode ser menosprezada, mas ela permanece. A verdade pode ser ridicularizada, mas ela permanece. Teve um grande líder chamado Abraham Lincoln, e Lincoln dizia: pode-se contar uma mentira por um tempo, pode-se contar uma mentira por algum tempo, mas não se pode sustentar uma mentira todo o tempo, porque a verdade é soberana. A mentira, ela não resiste à prova do tempo, mas a verdade, ela resiste. A verdade é poderosa. A verdade, ela confronta porque ela ama. A minha mãe me confrontava, me corrigia, dizia que eu estava errado, mas hoje ela me abraça e diz: você é o meu orgulho, você é o meu pastor, você é meu filho, mas é meu pastor. E independente de onde Deus me levar, foi por causa dele, por causa dela, porque ela me disse a verdade: esse caminho é errado. Se você for por ele, vai ter consequências. Foram verdades duras, amargas, verdades que eu lutei contra, mas verdades que me fizeram ser quem eu sou. A palavra de Deus, ela nos confronta, porque ela nos mostra quem somos, mas é essa verdade que nos liberta. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fique de pé, por gentileza. Coloque sobre o teu coração as suas mãos. Curve a sua cabeça agora. Queridos, as maiores obras foram feitas com poucas pessoas, às vezes por uma pessoa, às vezes através de uma criança. Alguém aqui já ouviu falar de Agostinho? Agostinho foi um dos maiores escritores do cristianismo. Sabe como ele se converteu? Que uma criança levou a ele o livro de Romanos, e quando ele leu o livro de Romanos, ele se converteu, mas através de uma criança. Querido irmão, eu não sei o que Deus quis dizer, eu não sei o que Deus quis falar no teu coração na noite de hoje. Talvez essa palavra te confrontou, talvez essa palavra te consolou, talvez essa palavra, ela te fez refletir sobre o quanto você precisa de Jesus. Só que essa palavra, que é a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, ela vai realizar uma grande obra no seu coração. Curve a sua cabeça. Senhor, a palavra é tua, e eu sou apenas um vaso nas mãos do oleiro. Abre a boca e fala, é o que diz o Senhor. Eu não sei que área o Senhor falou com essa pessoa, eu não sei se o Senhor corrigiu, consolou, confrontou, mas eu sei que a tua palavra não volta vazia. Eu peço na noite de hoje que o Senhor abençoe cada irmão que aqui esteve presente, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor venha guardá-lo debaixo das tuas asas, que o Senhor venha blindá-lo, fortalecê-lo, abençoá-lo. Senhor Jesus, tu és justo
ao punir o pecado em Jesus e justificador ao nos aceitar através de Jesus. Senhor, que esse homem, essa mulher possa sair daqui hoje renovado, fortalecido e abençoado. Eu não sei qual é a resposta que esse coração tanto procura, mas entregue a Ele, Senhor, ainda hoje, e que em um prazo de 15 dias, para a Tua glória, possa haver uma resposta. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Queridos, eu vou encerrar agora, mas deixa eu te convidar. Domingo é o nosso culto principal. Vai estar eu, a minha esposa, a minha filha aqui no altar. Nós vamos orar por todas as famílias. Domingo é Santa Ceia. Eu gostaria muito que você estivesse presente. Lá